com um futebol muito parecido sempre. Contra o Corinthians e contra o Inter. Da mesma maneira. Sim, o Neymar está em campo em 2026 mais do que antes. E eu acho que com um futebol muito parecido sempre. Contra o Corinthians e contra o Inter ele foi pior, ele foi muito mal naqueles 2 jogos. Aí contra o Vasco ele foi um pouquinho melhor, contra o Galo ele foi um pouquinho melhor, aí contra o Fluminense ele foi mal, aí contra o Coxa ele não foi bem, contra o Bragantino ele fez um gol. Mas assim, oscilando com uma margem muito pequena de oscilação e sempre fisicamente pior do que os outros, com menos arrancada, menos mudança de direção, menos mudança de ritmo. E um nível técnico que também não é. O Santos é o Santos, tem os jogadores que tem, mas não é que ele passa do primeiro, passa do segundo, quando ele dá um passe pro cara na cara do gol, o cara não consegue dominar, dá na canela dele. Não, o Santos conseguiu para mim os 2 pontos mais difíceis do campeonato fora de casa sem o Neymar, contra Bahia e contra Palmeiras. O Neymar não tem um impacto suficiente no time do Santos, apesar de estar ali 90 minutos jogando. Eu tenho um ponto, posso? Óbvio. É mais do que um, se quiser. Mesmo os que estão aptos a entregar fisicamente 100%, Vini, Matheus Cunha, Luiz Henrique, eles conseguem entregar na seleção? Você vê eles assim, tipo assim, fisicamente eles estão muito acima do Neymar, beleza. Questão de explosão, eles estão muito acima. Eles entregam? Eu acho que o técnico chegou há pouco tempo. Teve alguns bons jogos do Brasil, contra Senegal, contra Coreia do Sul, primeiro tempo contra o Japão. Contra a Croácia o Brasil não foi mal, os atacantes foram bem naquele dia. É muito pouco, velho. Eu também acho, mas é por isso que o técnico vai ter 3 semanas de treino pra gente achar que ali as coisas podem melhorar. Talvez jogar essa responsabilidade na parte física e esquecer do técnico, assim, eu não concordo. Corrigir a parte, entre aspas, técnica ou de... Mas a gente do tá que o a parte ciclo, de intensidade. A gente tá o ciclo inteiro vendo o Brasil cometer os mesmos erros. Os mesmos erros. Acho que os mesmos não. O Brasil cometeu todos os erros possíveis. Ele fez um bingo de erros. Cometeu vários erros. Porque então, se fosse o mesmo, era mais fácil de corrigir. Acho que são muitos diferentes. No caso do Vini, eu acho que é o mesmo. Ele pega a bola e acelera. Vum. Ele pega a bola e acelera. Então, vum. E ele não consegue tirar o coelho da cartola. Mas aí, Ilso Júnior. Fiquei até com medo. É igual quando eu falo Giovana pra minha filha. Fiz alguma coisa, pai. Aí eu acho que os 2 últimos jogos trazem uma luz no final do túnel. Contra a França, o Vini teve 1 ou 2 que ele arranca e ele escolhe mal. Ele não passa para o cara que chega de segunda linha e tal. E contra a Croácia ele escolhe muito bem. O primeiro tempo do Vini é de 2 ou 3 jogadas, ele dá assistência para o Danilo, de arrancar, o time colocar ele para correr, que é a primeira coisa, colocar ele em boas condições para correr, acho que o time colocou contra a Croácia. Ele arranca, leva para o fundo, arrasta 3 caras com ele, porque pelo amor de Deus, o que esse cara vai fazer? E sobra espaço para outro. Quando o time for mais treinado, e eu acho que o time tem o melhor técnico possível para fazer isso, por 3 semanas antes de começar a Copa, eu acho que a pergunta que você fez inicial, se esses caras desempenham, eles vão ter mais condições de desempenhar, porque eles vão ser mais treinados. Então, do jogo contra a França para a Croácia, já melhorou. Como que a gente vai usar o Vini? Vai usar o Vini para correr, para arrastar os caras com ele, para abrir espaço para outro. Eu não consigo informação, tá? Isso é informação. Ver. O Ancelotti vai usar o Vinícius como segundo atacante e o Rafinha vai jogar pela esquerda. Que o Neymar vai ser... O Neymar nunca foi banco, né? Ele não foi banco no Santos, no Barcelona, no PSG, não teve nem chance, e no Santos. Ele nunca foi reserva. O Neymar não sabe o que é ficar no banco esperando a vez dele. Isso pode gerar ali uma ansiedade e tal, mas eu acho que o Neymar, ele quer tanto, e de fato ele quer assim, você vê que tudo dele, do entorno dele, de pessoas que se posicionam perto dele, não sei o que ele quer, que ele aceitaria ser banco, que ele aceitaria ser o cara de 15 minutos, que ele aceitaria ser o cara de 20 minutos, sem reclamar, sem encher o saco, sem perturbar, sem atrapalhar o grupo. A questão que eu acho é que o Ancelotti não tem certeza se ele consegue entregar bons 20 minutos para a seleção. Tudo bem, eu acho que a dúvida do Ancelotti é legítima. Eu só penso, e aí é o que eu tô falando, tá? E eu tô falando isso, já falei algumas vezes, as pessoas até entendem errado o que eu acho. Eu, Vitor Sérgio, no estado, é tipo aqueles anúncios, né? Vendo o carro no estado, que aí tu já sabe o que tu vai encontrar, o que tá lá. Eu, Vitor Sérgio, convocaria o Neymar do jeito que ele tá aí agora. Eu convocaria. Eu levaria. Porque com 23 eu não levaria. Não levaria. Com 26 eu levaria. Porque acho que com 26 nomes, a chance de você, ainda que seja uma Copa de 8 jogos e não 7 possíveis, eu acho que com 26 você não usa todo mundo de verdade. Não usa todo mundo de verdade. Então, assim, eu levaria. Agora, se essa é a dúvida que o Beckler está falando, é legítimo o Ancelotti ter essa dúvida. É legítimo. Então, assim, eu, independentemente do que o Ancelotti vai falar segunda-feira, eu não vou tratar como absurdo
nem o Neymar ir, nem o Neymar não ir. Eu, Vitor Sérgio, levaria. Mas acho que entendo perfeitamente que se o Ancelotti não levar. Eu acho que da mesma maneira que eu levaria o Hugo Souza para pênalti, eu levaria o Neymar também, porque vai num jogo enroscado, tá com uma carinha de... Para contexto, né? Tá num jogo enroscado. Porque eu acho que assim, a gente tem... As dúvidas que o Ancelotti tem são de figurinhas repetidas. Por exemplo, ele tem a dúvida do Pedro. Já tem o Igor Thiago. Você pode ter dúvida de um ou outro. Isso. Beleza. Agora, se for levar os dois, você tá levando um plano B e um reserva do plano B. Pra que serve o Igor Thiago? Nada deu certo. Vamos mandar a bola pra área, um grandalhão vai trombar, ela vai cair no pé de alguém. É pra isso que para isso que o Igor Thiago tá indo. E ele faz isso muito bem. Né? Ele tromba em zagueiro para cair pra lá no Brentford, sobra a bola pra ele mesmo, né? Pra ele ou pros outros, toda hora. Então, se você levar o Pedro e não levar o Neymar, você tá levando dois jogadores para a mesma coisa. O Ryan. O Ryan é o Endrick ou o Luiz Henrique. É um cara forte, canhoto, pela direita, que vai arrancar, que vai, se precisar passar por cima de alguém, passar por cima de alguém. Coin não faz. Isso não é importante pra ninguém. Talvez seja só pra você e pro seu papai. E que tá tudo certo, irmão. Eu não tô nem aí com isso. Agora, esse Neymar de falso 9, dentro da área, bateu, participou, os santistas ficaram empolgados pra caramba. Esse é o Neymar, irmão. Esse é o Neymar. E esse Neymar tem tudo pra disputar a última Copa do Mundo, porque não tem a próxima. Essa é a última Copa do Mundo sua. Se você realmente ficar desse jeito, é assim que tem que ser. E comentarista bom, apresentador bom, é o cara como eu. Eu não suporto ele, não tenho amizade, nunca vou ter, não sentaria do lado, não, nada. E você jogando futebol do jeito que você jogou, pô, alguém é melhor que ele na seleção brasileira? Veloso. Eu respondo. Vários. Nesse momento? Quem? Vários. Tem que você falou. Tem o Rafinha, tá jogando mais que ele, o Vini joga mais que ele, o Rodrigo joga mais que ele. São vários. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que é legal, parabéns pro Neymar pela sequência de 5 jogos, mas o Neymar, daquele Neymar que a gente conhece, só tem a fisionomia e o CPF. Talvez seja CNPJ. Mas não é ainda aquele. Não, nunca mais vai ser. Nunca mais vai ser. Mas se ele jogar essa bola que ele jogou, Souza, ele pode ser um cara importante pra Copa do Mundo. Neymar é, sem dúvida alguma, a principal referência de futebol brasileiro nos últimos 15 anos, desde que ele... 15, 16 anos, desde que ele se firmou no Santos lá em 2010. Ele é a principal referência, o principal nome, a maior reserva de talento, o melhor jogador do Brasil, do futebol brasileiro nesse período inteiro. E aí, claro que se não fossem as seguidas lesões lá desde 2017, com as lesões do metatarso, com lesões musculares graves, com lesão de ligamento cruzado, se não fosse isso, não haveria dúvida de que o Neymar estaria convocado, porque é uma referência técnica indiscutível, como o próprio Ancelotti falou recentemente numa entrevista por The Guardian, né? O jornal britânico. Eu entendo que nenhum jogador tem a capacidade de refino, a capacidade de desequilibrar com qualidade, pensando à frente, que o Neymar tem. Então isso é o primeiro motivo. O segundo, falei sobre isso no De Placa de sexta-feira. Qualquer seleção do mundo, da Alemanha à Zâmbia, que tivesse o Neymar nas condições que ele está hoje, qualquer seleção do mundo convocaria o Neymar. Acho que isso está muito claro, acho que isso é muito evidente, e tem um ponto que as principais seleções do mundo usam seus principais talentos até o fim. Lógico, até quando eles querem. E aqui eu não vou comparar nenhum nome, porque... quer dizer, eu vou até comparar um nome. O Neuer, que já é um veterano, 40 anos de idade, a Alemanha queria que o Neuer jogasse a Copa do Mundo. E o Neuer falou, não, meu ciclo na seleção está encerrado. Se ele quisesse, ele iria para a Copa do Mundo. No estado que ele está, qualquer seleção levaria o Neymar. Eu tenho convicção disso, inclusive a França. Inclusive a França. Que muita gente... Eu tenho convicção que se o Neymar tivesse à disposição nesse estado que ele está para a França levaria o Neymar. Então, acho que isso é um fato. E acho que não seria nem debate, tá? É um debate aqui no Brasil, mas acho que isso não seria nem debate em nenhuma outra seleção do mundo. Terceiro motivo,
uma lista com 26 nomes, é muito difícil todos serem utilizados. Todos serem utilizados de forma recorrente, mesmo considerando que agora o campeão da Copa do Mundo joga 8 vezes e não o campeão, quem vai na semifinal, né? Mesmo considerando que quem chega à semifinal joga 8 vezes e não 7, como era até a última Copa do Mundo. É muito difícil você ter alguém usando todo mundo. Acaba em alguns momentos que você, para rodar todo mundo, você usa quase como uma homenagem de dizer, vou botar esse fulano para todo mundo poder jogar e tudo, mas jogar mesmo é muito difícil. Então, você utilizar uma vaga dos 26 para levar o Neymar, eu acho que é um risco que vale a pena correr. Mas o Neymar treinando aqui mostrou que não está em condição de disputar uma Copa do Mundo. Beleza, você utiliza ele, não utiliza ou utiliza menos, mas eu não vejo nenhum grande problema você levar o Neymar, mesmo correndo o risco de, entre aspas, ter um jogador a menos. Eu acho que o nível de recurso que o Neymar tem vale esse risco. Mais um motivo. O Neymar poderia ser uma opção de vir do banco de reservas para mudar o jogo, para desequilibrar um jogo que possa estar muito amarrado, pegar adversários cansados, pegar adversários já desgastados. Então essa é uma possibilidade, é um trunfo que eu acho que vale a pena correr o risco de queimar uma vaga para ter isso. Eu entendo que sim. Respeito. Tudo que eu tô falando aqui, eu respeito a opinião de quem acha que eu tô maluco, que acha que a minha opinião é uma merda, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu entendo que é algo que valha você correr o risco de eventualmente até gastar uma convocação. Assim, os sinais que ele dá, eu acho que é de que não vai. Que, cara, as pessoas cobram como se o Neymar fosse decidir igual 2015. Ele pra decidir, ele tem que rabiscar 3, 4. Hoje ele pode decidir como ele decidiu esses dias. Achou lá o passe pro Tassiano, ou ele dá uma fatiada aqui. Hoje ele é muito mais esse pensador do que um resolvedor lá na frente. Ele eventualmente vai pisar na área, vai ser um camisa 10 por trás do camisa 9 ou ao lado do camisa 9 e tudo. E o pessoal fala, não corre hoje, não marca para trás. Estava ele correndo aí. A gente fez aquele levantamento de quilômetro corrido, que ele correu mais no jogo do Santos contra o Galo do que o Mbappé correu contra o Bayern. Ok, que você tem que ver quantos tiros em alta intensidade. Tô falando em quilômetros percorridos, é um número bem superficial, mas eu acho que é impactante para um cara que muita gente deu como aposentado, comparando com um cara que está no auge da forma física. A diferença era para ser muito maior. Sim. Em quilometragem, não é.